Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. Lembrando que esse episódio chega até você com a força de Medicom Medicamentos especializadas em medicamentos de alto custo e oncológicos. Uma equipe qualificada para te auxiliar na aquisição judicial, além de oferecer uma farmácia digital e moderna. Acesse o QR Code ao lado e obtenha vantagem exclusiva com o cupom PODCAST, ganhando 5% de desconto na sua compra. E Cristal Distribuidora, referência nacional há 38 anos em materiais hospitalares e medicamentos, com 3 centros de distribuição no Brasil, garante logística personalizada para consultórios, clínicas e hospitais. Acesse o QR Code ao lado e obtenha vantagem com o cupom PODCAST Saúde e garanta 5% de desconto na sua compra. Depois dos nossos parceiros anunciados, é hora do que realmente importa, a nossa entrevista. Acompanhe. Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. Aqui, toda semana, eu trago pessoas que entendem muito do tema em questão. E eu, como bom leigo que sou, mas um bom perguntador também, venho aqui para aprender com eles. E hoje para trazer uma mentalidade de escala dos Estados Unidos para consultórios locais e o erro técnico que faz os profissionais da saúde perderem dinheiro no WhatsApp, ela que é estrategista de negócios e mentora internacional. Há 6 anos atua no mercado, unindo de forma cirúrgica o desenvolvimento humano, posicionamento da marca, marketing diferenciado. O seu trabalho se resume em uma premissa clara: capturar a sua essência e traduzir para o negócio, transformando isso em faturamento. Cheguei cansado de falar do currículo da moça, mas ela vai se apresentar para vocês. Para falar disso tudo, aqui comigo, Luísa Goulart. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E a pergunta inicial, ela não foge para ninguém, tá? Quem é a Luísa e o que tu faz, além de dar entrevista aqui para nós? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu gosto de criar, então eu costumo falar que eu sou uma pessoa criativa, comunicadora. Eu acho que o básico de quem eu sou é isso. Sou uma pessoa que ama estar na linha de frente com as empreendedoras e fazer com que os sonhos das pessoas se tornem realidade no dia a dia, porque eu acho que a nossa vida é muito curta para a gente focar só no futuro e não tanto no presente. Então, em linhas gerais, a Luísa é essa. Pois é, e como tu virou mentora em marketing? Por que o marketing também? O marketing foi muito mais uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu fazia faculdade de psicologia e eu gostava de gravar conteúdo, mostrar minha vida, mostrar minha rotina, mostrar meus estudos. E aí, na faculdade mesmo, eu queria fazer dinheiro. Eu estava cansada de só estudar, de ficar ali com aquele tempo muito ocioso. E eu abri uma loja online de roupas. E comecei a postar conteúdo, comecei a fazer isso e monetizar em cima disso. E acabou que eu fui me especializando, eu gosto muito de aprender, então eu fui fazendo cursos, fui fazendo muitas formações e fui aplicando. E aí acabou que o marketing veio pela prática da vida, que eu consegui gerar um faturamento desde nova, e também veio muito, acho que vai aparecer, né? Não, eu quero que fique dessa maneira mesmo. A gente está ouvindo um ruidinho no fundo aí, que é a Jade, que é a... Minha filha maravilhosa. Filha da Luísa, que está aqui conosco no estúdio. É importante a gente falar, porque isso aqui é a verdade que a gente está passando para vocês. Daqui a pouquinho ela se apresenta aqui para a gente, que ela está querendo falar, gurizada. Mas pode seguir, Luísa. Tu falou em formação. Qual foi a formação que tu fez? Quais foram os cursos? E se tu continua te aprimorando também dentro da tua área?
eu fiz muitos cursos na área do desenvolvimento humano. Infelizmente ou felizmente, eu finalizei a faculdade de psicologia, não decidi continuar. Eu não me encontrava muito na profissão de psicóloga, eu gostava muito dos conhecimentos, mas eu fiz muitas formações técnicas na área de terapeuta, né? Formações livres, como dizem. Parte de hipnose, parte de PNL, e aí eu fui para a área do marketing mesmo, para entrar nesse mundo de como que eu comunico todo o meu potencial para as pessoas. E aí eu me formei nesses cursos que tem mais voltados para o marketing digital raiz mesmo, né, que é Érico Rocha, Wendel de Carvalho, esses cursos aí que vieram muito em 2020. E aí fui me encontrando na parte também internacional, os cursos livres que tem de Harvard, esses cursos que nos capacitam a saber como colocar tudo isso em prática. Tu conhece Dale Carnegie? Claro, adoro, já li todos os livros dele. Já fez o curso da Dale Carnegie? O curso não. Te convido a participar, então vou te passar as coordenadas. Me passa. Aqui está um carnegiano de 7 DCCs, que é o Dale Carnegie Course. Ah, legal. É o melhor curso de desenvolvimento humano que eu fiz. E olha, eu fiz Mastermind do Napoleon Hill. Fiz o Powerhouse do Flávio Augusto. Então, vou te apresentar a galera da Dale lá, que eu tenho certeza que tu vai gostar. E esses cursos que tu fez foi dentro da pandemia? Porque, pelo que eu vi aqui, o tempo de atuação 6 anos. Então, foi dentro da pandemia que tu te profissionalizou? Exatamente, eu estava fazendo a faculdade de psicologia, eu comecei em 2018, e aí na pandemia que eu entrei nesse conflito, sabe, entre o que eu realmente queria fazer da minha vida profissional, porque eu gostava muito daquilo, mas eu entendi que existe uma diferença entre hobby e trabalho. Trabalhar eu gostava mesmo de gravar conteúdo, de produzir, de ajudar as empreendedoras, porque muitas empreendedoras já me chamavam, mesmo eu não trabalhando com isso, para ajudar elas a criar conteúdo, a fazer toda essa parte mais comercial também da venda, do atendimento, quando eu brinco que tudo era mato, as pessoas nem falavam de comercial, de atendimento em Instagram e WhatsApp, e eu ajudava elas de maneira livre. E aí, em 2020, foi bem um mês antes da pandemia, eu abri meu CNPJ, porque daí eu decidi estruturar minha consultoria, estruturar meus programas de mentoria. E aí foi dia 28 de janeiro que eu abri o meu CNPJ, e aí desde então comecei e nunca mais parei. Esses cursos do Wendel, sei lá, do Paulo Vieira, Método CIS. Fiz também. Como é que é o nome do outro, do Paulo Marçal? O Paulo Marçal não fiz, mas é o Método IP. Método IP. Esses de imersão, tu prefere a imersão ou tu prefere o mais prolongado, aquele de 3, 4 meses? Eu gosto dos dois, eu quero pegar opiniões diferentes. Eu gosto do método prolongado, por quê? Eu não gosto muito da coisa da imersão, porque eu acho que ela é boa para um momento específico. Quando a gente precisa daquela virada de chave, eu preciso focar demais naquilo, eu gosto de me aprofundar nas coisas. Então eu prefiro ir fazendo uma coisa que eu vou aprender, fundamentos, que eu vou viver aquele processo, a jornada, sabe? Eu gosto disso. E eu também, o meu modelo de negócio, ele é 100% online, a operação é 100% online, e eu também prefiro. Eu não gosto muito do presencial, sabe? Eu prefiro fazer tudo online, eu acho mais prático, acho mais rápido, digamos assim, sabe? E mais acessível no mundo de hoje. Hoje em dia, audiências de justiça são feitas online. Coisa grave é feita online. Tudo. Até ali tem um amigo meu ali que tem um restaurante perto do Fórum de Porto Alegre, ali perto da Ipiranga. Ele disse que depois da pandemia caiu 40% o movimento, porque o pessoal aprendeu a trabalhar de casa. Advogado trabalha de casa, juiz trabalha de casa, promotor trabalha de casa, desembargador trabalha de casa. Então, o movimento baixou dentro desses ambientes também. Então, até ali o pessoal teve que se reinventar. Eu quero fazer um desafio para a Luísa, eu não sei se eu estou fazendo uma coisa certa aqui. Meu Deus do céu. Falando em hipnose. Não. Te hipnotizar. Eu não acredito em hipnose. Mas, se tu quiser me provar que existe, estou à tua disposição.
Deixa eu te trazer. Eu trabalhava com auto-hipnose. Tá. Que é basicamente quando a gente, digamos assim, é um processo mais de meditação, é um processo mais de tu fazer com que o teu cérebro aprenda. É um processo muito mais de tu fazer o teu cérebro aprender a entrar nesse estado de relaxamento profundo. Tá. Então, assim, a hipnose de palco, como eles dizem, né, que é hipnotizar outras pessoas, eu já até testei, já fiz de maneira, digamos, recreativa, mas não é uma coisa que eu me especializei e eu também nem gosto. Eu acho que é muito legal, por exemplo, no trabalho de parto, eu usei auto-hipnose para a questão das contrações. Isso é uma coisa que as pessoas nem falam, né? Que é como tu usar a capacidade máxima do teu cérebro. E esses processos de auto-hipnose, eles servem para isso. Então, te ajuda a ter mais inteligência emocional, te ajuda a lidar com momentos muito difíceis, por exemplo, com a dor aguda. Tu saber como chegar nessa camada do teu cérebro que te ajuda a controlar tudo isso, sabe? Tá aí, eu achei que era que nem o Fábio, como é que é o nome do Fábio Cuentes, o argentino que fazia bem dormido, fazia a pessoa desmaiar no palco. Eu achei que era mais ou menos essa. Essa eu não faço. Então tá bem bom. Você atua diretamente com negócios nos Estados Unidos. Qual a principal diferença de mentalidade entre os brasileiros e os americanos? Vendas. Brasileiro nos Estados Unidos, americano, time is money. Então eles não têm tempo para perder. São pessoas que lidam com o dinheiro de uma maneira natural. Eles falam quanto ganham naturalmente. Aqui no Brasil a gente tem vergonha de falar preço, a gente tem vergonha de falar quanto a gente ganha, a gente tem vergonha de vender. E lá eles entendem que tudo é uma transação financeira. E principalmente os brasileiros imigrantes que foram para lá, sabe? Então eles estão a tudo ou nada, eles saíram do país deles, eles estão no lugar onde eles foram para a terra das oportunidades. E eles aproveitam ao máximo isso. E aqui no Brasil a gente tem muitos desafios, a gente sabe que é bem desafiador empreender no Brasil, mas a gente está na nossa terra, a gente está na nossa cultura, e isso ao invés de nos motivar a crescer de maneira mais natural, muitas vezes deixa a gente na zona de conforto. E por que tu acredita que tem essa, não é aversão, mas esse medo de falar de dinheiro aqui no Brasil? Acredito que é muito por conta da nossa colonização. Eu acho que a colonização portuguesa, ela trouxe para o brasileiro esse senso de como se a gente fosse inferior. E existem muitos povos aqui dentro, né? Principalmente aqui no sul, a gente é uma terra muito colonizada, tem muito colono, tem alemão, italiano, tem alemão, italiano, sim, português. Tem alemão, tem italiano, tem português, tem polonês, tem austríaco. Tem tudo. Tem tudo que é coisa. Muito africano, sim. Os povos indígenas, né? O gaúcho tem muito conexão com os índios. Então, eu acho que a gente é muito misturado e a nossa identidade como raça, como cultura única, por ser fragmentada. Colônia japonesa tem aqui no Ivoti. Exatamente. A gente fica com essa coisa quem a gente é. E, ao mesmo tempo, eu acho que é muito imposto para o brasileiro, imposto literal também, imposto no sentido de essa opressão de a gente se achar menos do que os outros. Eu acho que é 100% cultural. O que os profissionais de saúde no Brasil ainda não perceberam sobre o crescimento e a gestão? O principal, processos. Existe padrões de ações que a gente precisa seguir sempre. Não dá para a gente só prestar um bom atendimento, não dá para a gente só abrir nosso negócio e fazer o que a gente é pago para fazer. Exemplo, eu sou pago para fazer determinados procedimentos. Isso é muito vago. Acaba que toda a estrutura de negócio, ela não acontece. E aí vira o famoso autônomo, que daí tu troca o CLT por vender tuas horas, mas também é aquela coisa, vira uma escravidão. Porque daí tu tem que estar sempre nesse looping de preciso fazer o meu, preciso de mais clientes, pacientes, mas ao mesmo tempo a pessoa não sabe como que ela vai gerar isso sempre. Tu é obrigado a executar, ou melhor, tu tá na operação, tu não faz gestão, mas tu diz que tu é gestor também, tu tá no administrativo,
tu tá no comercial, tá em tudo e não tá em nada. O velho e bom profissional pato, né? nada voa e anda e não faz nada direito. Por isso que a Luísa está aí para te ajudar, cara. Fala com ela que ela está aí para te ajudar. E a mentoria, como que surgiu? A mentoria foi desde sempre. Como eu te falei, as pessoas, elas me pediam ajuda, porque eu estava compartilhando ali meu dia a dia, compartilhando meus estudos, e acabava que naturalmente as pessoas me mandavam direct, me mandavam mensagem me pedindo, tu podia me ajudar com isso no meu negócio, me ajuda a criar esse conteúdo, tô pensando em lançar tal coisa, como é que eu posso fazer isso? E aí, naturalmente, eu comecei a ajudar as pessoas de maneira natural. E aí, eu busquei formações para realmente me capacitar, me tornei terapeuta, que terapeuta é a base de qualquer mentor, porque tu precisa saber apertar os gatilhos certos na pessoa certa. Mentoria não é eu passar o que funcionou só para mim. É eu saber como fazer... Sim, é personalizado, é individualizado, né? Exatamente. Eu saber como fazer no outro, né? Então, me formei, me capacitei e estruturei um modelo de mentoria, que está aí até hoje, já fazem 6 anos. Como eu te falei, começou ali em janeiro. Então, desde o primeiro mês, eu tive ali 1, 2 mentoradas, e aí foi seguindo, sabe? Mas é muito nessa visão individual também. Eu nunca foquei em fazer com que a minha mentoria fosse muito padronizada, porque eu não acredito nisso. Claro. E precificação, tu já sabia fazer desde o início ou foi aprendendo conforme a carga ia se ajeitando na carroça? Olha, eu fui aprendendo como a carga ia se ajeitando na carroça, mas eu tenho uma visão sobre precificação que é o seguinte, desde o início, eu relativamente cobrei bem. Nunca cobrei R$500 numa mentoria. Eu acho que a minha primeira mentoria eu vendia 1.500 ali, para 1 mês de mentoria, lá em 2020. Então, isso era um valor alto para a época. Só que eu também penso assim, era o valor que eu tinha que cobrar com o conhecimento que eu tinha e com a vivência que eu tinha. Eu não sou a favor, nem hoje, com essas coisas de high ticket, com tudo que se fala, das pessoas acharem que elas devem extrapolar um preço. Sim. Porque precificação a gente sabe que é benchmark, eu fazer uma boa pesquisa de mercado, é eu também entender o que eu consigo agregar de solução para as pessoas. Então, precificação, eu sinto que eu cobrava bem. Teve uma época ali, eu acho que quando eu tinha 2 anos de negócio, eu senti que eu deveria cobrar mais, mas eu não conseguia. Fiquei meio gargalada nisso. Por que eu não conseguia? Porque eu sentia que eu estava muito focada nos negócios das minhas clientes, eu estava atendendo muitas clientes e eu não estava conseguindo focar no meu. Isso. E a recorrência, quando há uma mudança meio brusca de precificação, ela se assusta, né? Ô, Luiz, me cobrou 1.500 na primeira, agora subiu para 4, como que tu faz isso? Não faz assim, me ajuda. Só que daí eu só penso em tu me ajudar, eu te ajudar eu não penso. Tu já me ajudou a chegar num nível, eu saí do A para o B, do B para adiante é outra história. Então, quando tu começa a escalar, tu também tem que ver que tu tem que cobrar mais caro. Se alguém que está na entrada, que ainda está uma bagunça, já é meio, como é que é protocolar para todo mundo. Agora, quando tu tem que especificar numa empresa que já está afunilando, aí tu tem que cobrar mais caro, tu tem que dar mais atenção para a pessoa, talvez tu tenha que dar mais tempo para a pessoa, tem que ter mais encontros semanais com a pessoa. Aí tu vai te exigir um valor maior. E como que tu faz para mostrar esse valor para tuas mentoradas? Sozinha? Tu tem equipe? Como que funciona? Eu tenho uma equipe, hoje em dia ela é bem enxuta. Antes eu foquei também em aumentar muito a equipe, mas eu sinto que... Eu chamo que o meu escritório ele é um escritório boutique de negócios. Como a gente atende individualmente e eu trabalho no negócio da pessoa, não só falo regras, ia falar uma palavra, né? Mas eu não só dito regras, eu realmente trabalho, eu entrego relatórios, eu processualizo, eu executo muito. A gente tem equipe de editor, equipe de design, equipe para ajudar a fazer essa parte mais operacional da coisa, porque as minhas clientes, elas me contratam também pela solução. Elas não sabem como fazer, então eu já entro no segmento de mercado onde eu entrego a solução e não somente o caminho, o como. Então, é uma atuação mais cirúrgica. Hoje em dia, minha equipe é bem reduzida, enxuta, porque eu decidi
pegar bons clientes e ter boas pessoas junto comigo. E não ficar nessa de ter uma equipe gigante e escalar de um modo assim quase que esquizofrênico, como a gente vê por aí, e sendo que eu não acredito nisso. Eu gosto no olho no olho. E aí, vou dizer uma coisa, quando tu pega qualquer coisa, o meu pai é dono de oficina, né? Ele diz pra mim, Gesiel, a coisa que eu mais errei no início foi não ter selecionado. Isso é verdade. Porque ele pegava tudo. Tipo assim, aparecia na época, né? Aparecia o raio de uma Kombi lá pra fazer toda podre, toda cheia de problema. Quando chegava um carro bom, eu não podia colocar pra dentro da oficina porque eu tava com aquele troço enfiado lá dentro. Ia ganhar menos, ia trabalhar mais, ia levar mais tempo. Por quê? Porque eu não selecionei. Então tu já tá começando não, né? A Luísa, para quem não sabe, ela tem 74 anos. Com toda essa experiência que ela nos conta aqui, muito tempo já de mercado. Não, tô brincando, qual a tua idade mesmo? Desculpa a delicadeza. 26. 26 anos tem a Luísa. Com toda essa experiência, com toda essa visão de mercado, 26 anos. Então, para ti que está em casa, dá tempo para começar a acelerar e potencializar. Só tem que ter a pessoa certa do teu lado muitas vezes. Foi sozinha que tu conseguiu fazer essas coisas ou teve gente que te ajudou lá no início? Olha, a gente sempre tem bons mentores, boas pessoas. Eu acho que principalmente o meu marido, sabe? Eu e ele, a gente forma uma boa dupla em todos os sentidos. A gente sempre estudou juntos. Na época ele era militar e ele estava sempre trabalhando e investindo em conhecimento também. Então, a minha primeira equipe era eu e ele, sabe? Que legal. Os dois se ajudando até hoje. Ele trabalha Não no deixam segmento... de ser uma equipe ainda. Ele trabalha no segmento de... Ele tem uma empresa, né, nessa parte de... Ele trabalhou, depois de militar, ele foi para uma grande empresa, trabalhou lá. E eu acho que ele foi o principal mentor, digamos assim, sabe? Porque os dois, a gente aprendia e aplicava. E ele estava sempre me puxando quando eu pensava em... Não digo em desistir, porque eu nunca pensei em desistir, mas Sim. quando eu estava com as ideias meio erradas, ele estava lá me ajudando. Mas eu tive bons mentores nesse segmento do marketing, então desenvolvimento humano, ótimos mentores. Tive bons mentores em todas as áreas, digamos assim. Mas a insegurança, ela faz parte, né? Faz. Ainda mais para quem está começando, até quem está mudando de nível. Insegurança, mas hoje eu faturo tanto, mas para aumentar para 2 tantos, eu vou ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, mas eu tenho que dar o passo. E aí ter alguém que te ajude é importante. E aí vem aquilo, trabalhar mais é sinônimo de ganhar mais? Não. E assim, eu vivi isso na prática, principalmente agora que eu acabei de ter filha, né? Eu vinha num ritmo que eu tava trabalhando das 8 da manhã, às vezes às 6 da manhã, até às 10, 11 da noite, quando eu tava morando lá em São Paulo. Horrível, um trabalho muito... Por mais que fosse estratégico, né, porque eu vendo meu conhecimento, ele era muito braçal. E eu não aguentava mais. Eu tava querendo ter resultados que eu acho que era humanamente impossível para mim, para minha situação, para o que eu tava querendo. E aí eu tive a Jade e nesse processo eu decidi realmente focar em ganhar mais e trabalhar menos. E é muito louco como essa matemática ela se exponencializa. E a área da matemática que fala sobre escala, que as pessoas tanto dizem, é a exponência, né? Então, muitas vezes a gente não pensa que para a gente vender mais, para a gente crescer o nosso negócio, a gente não tem que pensar em fazer mais, mas sim pensar naquilo que de fato vai quadruplicar os nossos lucros, quintuplicar os nossos lucros. E foi o que eu fiz agora, faz menos de um ano que a Jade nasceu, mas desde que eu descobri a gestação, eu foquei 1000% nisso e acabou que, como tu falou, eu selecionei os meus melhores clientes. Eu, inclusive, tive que demitir muitos clientes, foi um momento, assim, bem desafiador do meu negócio. A gente acaba atraindo muitas pessoas com essa linguagem de resultado, e a gente acaba atraindo gente muito ruim também. Pessoas que elas querem sugar a tua alma. Elas acham que tu está à venda, que elas estão te pagando para te ser um escravo. E isso é muito horrível, a gente se sente usado, é horrível. E eu estava vivendo um momento que eu tinha alguns clientes assim,
que eu tive que desligar e, assim, eu não tô nem aí para dinheiro quando se trata de valores, sabe? As pessoas, elas têm que focar nisso, em entregar o que elas sabem, mas saber que não é qualquer dinheiro que a gente tem que aceitar. Não é a Luísa que está falando, é o Gesiel que está falando. Trabalhei numa empresa de marketing uma vez, e lá o ticket médio era de 9, 10, 11 mil por contrato mensal. Uhum. Aí nós abrimos uma edição que estava vendendo pouco para pegar cliente menor. 2, 3 mensal. Para fazer Google Ads, para fazer essas coisas assim. Adivinha quem é que foram os que mais reclamaram, cobraram o resultado imediato? O meu pai, com toda a sua ignorância de sexta série que ele tem, ele disse: te afasta de quem não sabe ganhar dinheiro, de quem não tem dinheiro, te afasta. Não adianta. Eles vão te cobrar uma coisa que não tem como tu entregar. E não adianta querer explicar. Pô, mas eu te dei 2 mil por mês e tu não me entregou um cliente qualificado. Gente, tem gente botando 50, 60, 100 mil por mês e não consegue cliente qualificado. Porque é uma aposta. São palavras-chave no Google que tu, de repente, tu vai conseguir. Pode ser que tu dê o tiro na lua e acerta. E a probabilidade é muito pequena. Mas vai explicar para quem já está esgoelado, ainda toca as últimas fichas numa... É melhor fugir, é melhor ficar sem do que... E esse termo demitir cliente, ele está bem na moda hoje em dia, né? Tá. O que seria demitir um cliente? Corte, vai. Demitir cliente é quando a gente sabe que a pessoa não vale o preço que ela está pagando. É um cliente que não tem consciência, que é ignorante no sentido clássico da palavra, ele não sabe exatamente o que precisa ser feito para que aquele resultado aconteça. E aí ele vai querer te cobrar milagre. E milagre só quem faz é Jesus. Isso. Então, assim, o que adianta eu me colocar como um milagreiro, como uma pessoa que vai entregar aquele resultado para a pessoa quando eu sei que não vou entregar? E aí são pessoas que geralmente já tiveram experiências ruins com todo mundo. Sim. E tu é a última opção da pessoa. Corre, e todo mundo correndo. Tá errado e só ele tá certo. Exatamente. Todo mundo tá errado. Ele contratou 50 empresas. As 50 deram problema, mas a 51 vai dar certo. Continua sendo o problema, não é ele o problema. Continua Exatamente. Assim, tá bem, tá no caminho certo. Não vale o preço que ele tá pagando. Isso aqui, para mim, valeu o episódio. Tchau para vocês, até a próxima. O que diferencia uma clínica que cresce de uma que continua estagnada? Não tem uma estrutura de negócio. É só um profissional ou vários profissionais ali atendendo. É como se fosse o aluguel de sala. A pessoa não tem uma rede social estruturada. E quando eu falo isso, não é esteticamente bonita, porque a gente vê hoje em dia as pessoas falando muito de posicionamento e parece que é só uma coisa de estética, do post bonito, dos cortes bonito, Sim. do vídeo cinematográfico. Não é sobre isso. É sobre ter um funil ali para aquele cliente que entrou naquele canal de venda, saiba como comprar de ti, o que tu vende, quais que são os teus benefícios, qual que é o teu diferencial claro. Tem que estar tudo ali. Só que as pessoas, elas não sabem como fazer tudo isso por meio de conteúdo, por meio de stories. No Google, por exemplo, as pessoas acham que o Google Ads, como tu falou, é uma coisa que é só botar o dinheiro que vem. Sim. A pessoa não tem um site estruturado, porque ela já não tem essa estrutura, ela não sabe qual que é o diferencial dela. Ela acha que é só, por exemplo, uma dentista, que hoje em dia muitos dentistas fazem harmonização facial, procedimentos estéticos. Eu faço ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno, aí coloca essas palavras-chave. E o site, horrível, não tem antes e depois, não tem um conteúdo que mostre, nossa, eu vou realmente confiar nessa profissional para fazer um procedimento de saúde no meu rosto, no meu corpo. Aí a pessoa acha que o quê? Que basta fazer uma sessão de fotos e posar, que ela vai ganhar muito dinheiro, que ela vai se posicionar como uma super figura da saúde, ou ela acha que é uma coisa muito, como tu falou, parece milagre, parece... Não consigo nem hoje conceber como que as pessoas acham que seria tão fácil assim.
é muito complicado quando tu consegue ver tanta facilidade num lugar onde não tem facilidade, mas aí, mesmo tu sabendo que não tem facilidade, tu cobra da pessoa que tu contratou. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero que o meu podcast venda de patrocínio 50 mil reais por mês. Eu não gero 2 para os meus investidores. Mas agora eu contratei a Luísa, o problema é teu. Agora é tu que tem que vender. Mas eu não consegui nem te entregar o mínimo, que é uma landing page que seja estruturada com um botãozinho de WhatsApp para entrar em contato com a minha equipe. Gente, pelo amor de Deus, as coisas têm que... Ó, a primeira palavra que a Luísa falou, processo. Tem que ter processo. Tem que ter. Tem que ter o canal de entrada, tem que ter acompanhamento, tem que ter a venda, tem que ter pós-venda, tem que ter a recompra. E tu tem que acompanhar o teu cliente, o teu possível cliente. E principalmente saber se ele não serve para ser cliente também, para já tirar fora. Exato. Senão tu vai perder tempo com a pessoa ali dentro da tua empresa. As palavras, a metáfora do teu pai é a coisa mais sábia do mundo. Com a sexta série, tá? Porque as pessoas, às vezes, têm muito conhecimento, mas não têm vivência. Uhum. Não sabe o que é real. Aí a pessoa que ela é obesa mental, o que ela é? Ela acha que tudo é uma grande ideia. Ah, mas eu tive essa ideia. Só que essa ideia é vendável? Essa ideia serve de alguma coisa para as pessoas? Se aplica alguma coisa? Ou os profissionais da área da saúde, nossa, eu tenho especialidade em tal coisa, eu sou formada na URGS. E daí? Hoje em dia, infelizmente ou felizmente, tem pessoas que são formadas em universidades muito menos qualificadas do que a URGS, mas decidiram se especializar na entrega. Sim. Então não adianta tu ser um profissional que é bom de ego, que tem um conhecimento maravilhoso, que acha que sabe muito, se na prática tu não serve resultado para o teu cliente e tu não quer pensar nisso. Eu acho que o maior problema hoje em dia, e eu amo o Rio Grande do Sul, a gente sai daqui para amar mais o nosso estado. Mas o maior problema do gaúcho é detestar vendas. E quando ele acha que tu quer vender uma coisa para ele já começa, não. Quer me enrabar. Tu quer me vender? O que tu quer me enrabar? O que tu vai me enganar? Ou o papo de coach, que eles falam tanto. Só que aqui é a terra que deve ter mais pessoas brilhantes por metro quadrado frustradas. Por quê? Porque não querem vender, porque não querem fazer vídeos, porque não querem estruturar o negócio. Esse é o nosso Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, gurizada. Mas tem pessoas que têm a cabeça aberta, que conseguem pensar adiante. E tu falou o nome de faculdades de renome, tu citou uma logo no início. Harvard. Que cursos são esses de Harvard que eu nunca ouvi falar na minha vida? Para quem não sabe, gente, isso é até uma coisa que deveria ser difundida demais. Harvard é uma das maiores universidades do mundo, é uma Ivy League que é... Sim, a referência mundial. Referência mundial. Cambridge, Harvard, não sei qual que é as outras que tem. Yale, Princeton, Stanford, Harvard e várias outras têm cursos livres. Tu entra lá num site, eu acho que dá para pesquisar no Google cursos livres de Harvard, que vai aparecer, e tem vários cursos que tu pode fazer livres, e tem muitos cursos de marketing. Aí tem muitas pessoas que falam, nossa, mas livre, Harvard... mas não é gratuito. É gratuito. É gratuito? Muitos olha aí, ó. Gesiel, o que tá fazendo, cara? Em vez de ficar vendo videozinho do Naruto no YouTube, vai fazer um curso de Harvard, botar no currículo depois. Tem muitos cursos livres, porque os cursos pagos são maravilhosos, mas eles também são bem altos, são em dólar. Tem muitos cursos online, a Harvard Business School, que eu amo, inclusive consumo muito. Tem livros da Harvard Business School, tem revista, tem muita coisa maravilhosa online, que a gente não precisa ir lá em Boston para, enfim, consumir, ser formado lá e participar, mas tem muitos cursos livres e as pessoas não sabem disso. E eu descobri isso lá em 2020. Inclusive os cursos de branding que eu fiz, um deles é de uma empresa que foi a pioneira no branding no Brasil. Eles trouxeram, a branding é marca em português. As pessoas falam marca ou branding, enfim, a mesma coisa. Eles trouxeram o branding para o Brasil quando nem tinha antes. E são cursos que não são de tão difícil acesso. E as pessoas acabam não consumindo. Elas preferem, enfim, às vezes fazer cursos em universidades, mas eu sou muito da prática, sabe? Eu percebi. Na prática, a teoria é outra. Por isso que eu tenho, por exemplo, 26 anos e eu vivi muita coisa nesse tempo. Por quê? Porque
eu gosto de executar. Eu não detesto ideias na minha cabeça. Se tá na minha cabeça, ou tá me perturbando, ou eu tô me organizando para executar, sabe? Isso é muito importante, mas olha, me fez pensar numa. Quantas coisas a gente perde por falta de informação? E é bíblico, né? É bíblico. Por falta de conhecimento, meu povo pareceu, alguma coisa assim, meu povo pareceu, alguma coisa assim. Então, vamos começar a pesquisar mais, gurizada. Em vez de ficar preocupado com Lula e Bolsonaro, vamos adiante. Exatamente. Né? A gente se preocupa com coisas que não vão mudar a nossa vida e o que muda realmente a gente não vai atrás. Ô Luiz, quem é o teu cliente? Se eu quiser contratar o teu serviço, se eu quiser contratar a tua mentoria, se eu quiser um apoio teu, quem é o teu cliente? Quem pode ser teu cliente? Como que eu faço para te contatar? Eu gosto muito de atender negócio de serviço. Então, assim, eu atendo muitas clínicas estéticas, inclusive em Boston, lá na terra de Harvard. Tenho muitas mentoradas lá de Massachusetts. E eu acredito que a minha metodologia funciona muito porque eu gosto de captar a essência das pessoas, o que elas pensam, a visão de mundo delas, a maneira como elas decidiram criar aquele negócio. Eu gosto de replicar isso em cada processo, em cada detalhe. No marketing, nas vendas, no atendimento, nos produtos, né, que seriam serviços. Então, eu acho que negócios de serviço é um negócio que eu mais consigo entregar resultado, que eu acho que a sinergia é muito grande. Mas eu atendo hoje, por exemplo, donos de marca de skincare, já atendi alguns e-commerce. Não sou especialista na parte de performance, digamos assim, de tráfego, essas coisas assim, isso não é minha especialidade, mas a minha especialidade é justamente trazer esse DNA da fundadora para cada detalhe do negócio dela e fazer o sistema acontecer de um modo orgânico, organizado, fluido, focando no crescimento sempre, óbvio. Então, acho que o empreendedor que trabalha com serviço é um empreendedor que vai ser um prazer atender. Atendo muitas mulheres, mas não tem problema nenhum atender homens, negócios masculinos. Inclusive, ajudo muito meu marido no negócio dele, que é bem masculino, ele foca também em atender muitos homens. E eu acho que a pessoa precisa ter essa noção de que o negócio dela precisa do DNA dela para crescer. Se ela tem esses princípios e valores e já está também num timing de eu já comecei meu negócio, é um cliente ou uma cliente muito bem-vinda. Eu tenho 2 pessoas para te apresentar. Vou adorar conhecer. 2 pessoas. Eu vou anotar o nome aqui para não esquecer. É a Grace e o Gabriel. Um é na estética, estética facial. Legal. Então eu tô devendo ir lá com a Grace, que eu tenho muita espinha. Então é que eu sou jovem, né? 15 anos, a pessoa tem que ter espinha mesmo. Fazer o quê? E o Gabriel é barbearia, não sei se tem como... serviço? Serviço, né? Então, e ele é franqueador já, ele já tem acho umas 7 ou 8 barbearias. Maravilha. E ele é um velho também, né? Tem 24 anos, então como é que pode ter gente que tem a cabeça tão pra frente, cara? Gabriel, queremos você aqui e a Grace também, né? Tem que vir. Existe um momento que o profissional precisa deixar de pensar como técnico e agir como empresário? 100%, porque assim, o conhecimento técnico, ele serve para entrega, para o meu cliente estar aqui, agora eu preciso dominar tecnicamente o que fazer para dar resultado para ele. Agora, nos negócios, se a gente pensa como técnico, a gente trava toda a nossa operação, a gente vive um ciclo vicioso de se achar fracassado também, porque a gente acha que a gente sabe muito e que a gente está ganhando de menos ou sendo reconhecido menos do que a gente deveria. A gente fica muito ególatra quando a gente traz o nosso conhecimento técnico para os negócios, porque negócios é domínio de ser humano. É eu entender o que a outra pessoa quer, como que eu posso gerar valor para ela. Cara, você é obrigado a contratar essa mulher, cara. Adorei! Negócios é domínio do ser humano. Imagina se um treinador de futebol escuta isso. Dominar o ser humano. Não é, obviamente, que nem um cavalo direcionar. Mas é saber mentorar a pessoa, cara, pelo amor de Deus. E eu vou compartilhar com vocês um negócio. O pior feedback que eu recebi, acho que faz uns 4 anos.
eu fui apresentar minha mentoria para uma social media que morava lá num país estranho lá da Europa, aqueles países até que é esquisito, como é que é? Acho que é Lituânia, enfim. Aí ela queria começar a vender online, queria começar a vender mentorias e eu fui apresentar minha mentoria para ela que me procurou. E aí eu fui falar um pouco sobre a minha expertise e eu expliquei que eu era terapeuta, que a minha principal vocação era desenvolvimento pessoal. E aí, enfim, essa mulher entendeu minha mentoria, falou que ia fazer, mas a gente sabe quando a pessoa... Apertei ela ali na reunião, eu vou pensar, falar com meu marido, aí trabalhei todas as objeções e ela estava muito estranha. Pensei, ou não tem dinheiro, ou tem alguma coisa que ela não quer falar. Aí ela compartilhou com um cara, era duas pessoas, era um gestor de tráfego pago, que era amigo dela, e ela, que eles entraram em contato comigo porque eles viram um vídeo meu no TikTok. E aí ela falou para esse cara, o cara ia fechar comigo, ele já estava em vias finais, e aí ele falou assim, para te ver como a gente tem que ser bom com as pessoas. O cara gostou de mim, sabe? E ele falou, olha, Luiz, eu vou te compartilhar uma coisa que eu fiquei pensando muito se eu te falaria, porque eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu acho que isso vai te ajudar. Aí ele me mandou os áudios da mulher. A mulher falou assim, eu não vou fechar com ela estava me apresentando uma mentoria e aí falou que ela era focada em desenvolvimento pessoal. Eu sou social media, só que eu também sou instrutora de Muay Thai. O que isso tem a ver? A pessoa, ela é Tem a ver a pergunta dela, porque tem tudo a ver. Ela é muito cega. Aí é que tá aquela questão que a gente também tem que ter clareza. O cliente que ele não é o nosso cliente ideal, ele não vai gostar do que a gente faz ou como a gente se apresenta e simplesmente não vai bater. Então a pessoa não conseguiu entender o porquê que o meu know-how na área de desenvolvimento humano ia ajudar ela na mentoria e por que eu faço isso. Só que todas as pessoas que eu apresento o programa de mentoria, que eu trago esse know-how e fecham mentorias comigo e estão ali há 3, 4 anos comigo sempre como mentoradas, amam essa minha formação, porque é isso que dá resultado. Eu poderia dizer que eu sei uma técnica milagrosa de marketing, que era possivelmente o que ela queria para vender. Eu não sei, ninguém sabe. Quem fala que sabe é mentiroso. E eu tenho certeza que a parte humana é o que me ajuda mais a dar resultado para meus clientes. Vamos ver se tu tira o 10 comigo até agora. Tá quase 10. Quem é o maior comunicador? Quem foi o maior comunicador do Brasil dos últimos anos? Silvio Santos. Tá, tirou o 10 então. Eu adoro ele. O Silvio Santos, ele é a comunicação personificada em um ser humano. E um dia, eu tenho até para te mandar o recorte dele tentando explicar a comunicação. Alguém pergunta para ele o que é comunicação. E ele diz, eu não sei o que é comunicação. Eu vivo da comunicação, eu não sei o que é. Eu não sei explicar a comunicação. Eu sei fazer a comunicação, eu sei entender e explicar depois aquilo que estão me pedindo para explicar. Agora, eu explicar a comunicação é um negócio que não tem fórmula mágica, não existe. Ou seja, o cara que domina tudo do assunto não sabe dar uma fórmula de bolo. Mas o Gesiel quer, para vender a xícara dele, ele quer que a Luísa entregue a fórmula de bolo. Não é assim que a coisa funciona. Luísa, falar inglês muito provavelmente tu fala, né? Falo, mas eu gostaria de falar melhor. Eu queria um inglês assim mais técnico, digamos assim. Tá. Quanto de oportunidade tu já perdeu, pode perder, ou acredita que um profissional perde por não falar inglês? Corte de novo. As melhores oportunidades. Por quê? Eu atendo muitas brasileiras imigrantes lá nos Estados Unidos. E quando eu comecei a atender elas, há 6 anos atrás, eu fiquei pasma ao saber que a maioria dos brasileiros que moram lá não fala inglês. E aí eles são reféns da comunidade brasileira, que se a gente acha que o brasileiro escraviza os próprios brasileiros aqui dentro, lá é 30 vezes pior. E aí eles estão na terra das oportunidades, mas eles não estão conseguindo aproveitar as melhores oportunidades. Por quê? Porque eles não falam inglês. Porque é muito difícil. Porque eu não sei. Tudo nessa vida é difícil. E tu falou do Silvio Santos, que Deus o tenha, ele é um gênio maravilhoso. E comunicação é a gente se conectar com outro ser humano. E idioma é uma coisa 1000% isso. A parte técnica do idioma se aprende.
É igual português. A gente aprende a falar português desde bebezinho e, inclusive, formar uma criança bilíngue e trilíngue é muito mais fácil do que ensinar depois. Por quê? Porque é uma coisa natural. Então, não preciso muito de um recurso super diferente para aprender o idioma. Só que depois que a gente é mais velho, a gente fica cheio de ressalvas. Então, hoje em dia, eu me sinto muitas vezes inseguro ao falar inglês, quando eu vou falar com um nativo e tudo mais. Mas é normal. A gente tem segurança com tudo nessa vida. Agora tá dando a Copa do Mundo, agora, nesse momento, lá nos Estados Unidos. E o árbitro brasileiro, Wilton Sampaio, eu sou árbitro de futebol profissional, Legal. Não sei se eu te contei. E ele teve que explicar um cartão vermelho. E aí ele começou lá, red card from não sei o que, e você trabalhou. E o rapaz ficou olhando para ele. Eu acredito que se ele explica red card for Dogsu, que seria o ataque promissor, a oportunidade manifesta de gol, o jogador tem a obrigação de saber o que ele está aplicando. Sim. Ele quis explicar mais do que deveria. E aí ele se perdeu para um estádio com 90 mil pessoas, todo mundo ficou, o que ele está falando? Meu Deus. E aí ficou feio. É complicado, mas é que nem tu falou, ele não é nativo. Ele tentou, ficou feio para ele, provavelmente ele vai aprimorar o inglês para as próximas oportunidades, mas é aquilo, perdeu uma oportunidade de, na estreia da Copa do Mundo, mostrar o trabalho dele. Talvez falta de esmero dele, porque o futebol é muito técnico. Acontece, é meio beabá, vai acontecer todo jogo a mesma coisa, então tu tem que estar preparado para essas coisas. Tu mencionou, melhor, o cerne da nossa conversa hoje está em perder dinheiro no WhatsApp. Como que isso acontece? Muitas vezes, vamos dizer que 70% das pessoas tem um monte de pessoas que já mandou mensagem interessada no serviço delas. E elas nunca mais retomaram contato com essa pessoa. Uhum. Aí entra as crenças do brasileiro. Eu não vou estar empurrando uma venda para essa pessoa. O que vai pensar de mim que eu tô desesperada, que eu tô atrás de cliente? Tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. As pessoas, elas não entendem o básico do atendimento humano. Eu, hoje em dia, se eu mando mensagem uma vez para uma empresa e não fecho por N motivos e a pessoa não entra em contato mais comigo, eu me sinto até desrespeitada. Porque, ou eu dou graças a Deus que eu não fui num lugar que é profissional. Porque as pessoas que têm um bom trabalho, elas têm um processo de resgate de clientes, um processo de ativação de base, porque também tem muitos clientes que já compraram de ti e que tu não reativa. E aí é aquela coisa que tu falou, né? Vem uma vez, se quiser voltar, tem que vir. Eu já te vendi, agora tu sabe onde eu tô. Agora tu já sabe meu endereço, como se fosse da família. Isso. Só que não é assim. Não é assim. As pessoas, elas precisam de estímulo, elas precisam de oportunidade. E o básico que eu sempre falo, principalmente em treinamento de equipe, a pessoa compra quando ela se sente especial. Então, se eu vou lá, mando uma mensagem carinhosa pro lead, não é mensagem copia e cola de ChatGPT, não é aquelas coisas feias, é uma coisa pensada. É quase que certo que tu vai vender para aquela pessoa. Ou seja, olha o quanto de dinheiro que as pessoas que hoje estão nos ouvindo aqui têm parado só por não fazer isso toda semana. O mandar áudio no WhatsApp. Tu é a favor, tu é contra? Eu vou dizer o que eu faço. Luísa, já entrei em contato contigo, já conversei um pouquinho contigo. Posso te mandar um áudio para te explicar melhor? É isso. Muito provavelmente a pessoa vai dizer sim. Eu acho meio invasível mandar áudio sem perguntar se pode. Porque às vezes a pessoa não sabe transcrever, não sabe, não quer escutar, não pode escutar. Então eu pergunto antes, não sei se está o procedimento correto. Eu acho que vai muito de comportamento de consumo. Uhum. As minhas mentoradas, que são a maioria do ramo da estética e que focam muito em vender para brasileiros, classe média alta, esse público aí, elas têm muito resultado com mandar áudio no WhatsApp. Uhum. Então dá muito resultado. Porque o brasileiro gosta de atenção, gosta de ver que não é um robô. O brasileiro tem ódio a robô, né? Sim, é uma eu coisa não gosto louca. muito. Eu também não gosto. A gente, quando vê que está sendo atendido por um robô, já nem quer mais ser atendido, quer um número de telefone. Então, acho que o áudio ele funciona muito.
Só que vai depender também do público. Às vezes tu atende um público muito raiz, tipo, muito ocupado, pessoas que não gostam de áudio, porque tem gente que odeia áudio. Aí vai muito disso. Sim. Homens também, eu acho que dependendo do perfil e do público ali de homens, eu acho que não funciona muito áudio. O homem gosta de uma comunicação mais assíncrona. Então, eu acho que é muito estudar o público. E a qualificação, né, que a gente falou antes. Exato. Saber com quem eu tô falando, o momento que a pessoa tá, qual é a empresa da pessoa. Esse tempinho que tu perde no início pode te direcionar para uma venda logo, logo. Mas se tu quiser fazer aos trancos e barrancos também está à tua disposição. O WhatsApp virou uma ferramenta de atendimento ou é uma ferramenta de vendas? Eu acho ou que as duas coisas? Pode ser as duas coisas, mas hoje em dia, como tem muita coisa na internet, as pessoas elas querem um atendimento por uma reunião, o atendimento presencial. Então o WhatsApp, se a gente observar, é muito de eu preciso disso, eu tô entrando em contato com essa pessoa por causa disso. As pessoas não gostam muito de conversinha. Ou aquele atendimento muito enrolado, que até antigamente era popular, que é o atendimento mais humanizado, digamos assim. Que tu enche a pessoa de pergunta para depois passar o preço. Eu acho que existe uma estrutura que as pessoas precisam construir no seu próprio negócio, não é uma ciência exata, para fazer com que o tempo de resposta seja rápido e encurte o processo do lead fechar. Só que eu não posso também achar que, não pode passar preço de cara, não pode isso, tem que fazer um monte de coisa. Existe um monte de regra, tu é árbitro, tu sabe disso. A regra, ela depende do contexto e depende do princípio, do que está acontecendo ali. Então, eu posso citar milhões de regras. Não sei se vai funcionar. Isso. Então, eu acho que é as duas coisas. Mas eu acho que, principalmente para o empreendedor da área da saúde, o WhatsApp, ele tem que ser uma ferramenta de vendas. Porque o atendimento, ele vai ser no olho, ele vai ser tocando o paciente, entendendo o que o paciente realmente tem, ou numa reunião de qualificação. Não vai ser pelo WhatsApp. Por isso que o atendimento isolado, sei lá, a ideia de querer isolar o fato, a regra, ou sei lá, a orientação, não se aplica. O lance do jogo, às vezes o cara me manda o lance e diz, o que tu achou desse lance? Como que o árbitro estava conduzindo o jogo? Como que ele estava... Aí vem trazendo para o lado do negócio, é como que foi a conversa até chegar nesse ponto. Por que eu não fechei a venda? Aqui é a mensagem que a mulher me mandou. Sim, mas como que tu conduziu até aqui para ela falar desse jeito contigo? Então, por isso que eu digo, não me manda lance isolado porque não resolve. Tem que me mandar o jogo. Se eu tiver tempo, eu olho o jogo e vejo como foi o critério do árbitro no jogo. Assim é o vendedor, assim é o atendente. Como que eu faço para não perder esse time, Luiz? Como que eu sei que eu não estou indo afoito demais e como que eu não sei que eu não estou bebendo água suja, que nem diz o boi lerdo, bebe água suja? Eu acho que vai muito de como tá sendo os seus resultados. E aí, os profissionais da saúde, a gente tem que colocar que tem muitos que não querem contratar uma secretária. Porque só tem gente ruim no mercado. Porque eu não quero treinar, não tenho tempo para treinar. Ou não querem se profissionalizar, eles são profissionais da área da saúde. Na parte de atendimento, eles não têm expertise e nem querem ter, porque não faz sentido. Só que aí precisa contratar gente que entenda. Porque daí não adianta, a pessoa mandou mensagem, demorou 2, 3 dias para responder, já fechou com outro. Não adianta. Então, eu acho que vai muito dos teus resultados, do nível de profissionalização que tu tá tendo. E teve um caso de uma mulher que eu atendi, essa foi uma cliente que eu tive que demitir, é legal citar o caso dessa pessoa, porque o que aconteceu? Essa mulher queria um resultado, já tinha contratado Deus e o mundo e ninguém tinha feito acontecer, porque a mulher não gostava de gravar vídeo, não gostava de atender. Olha o que a mulher me falou do porquê que ela não contratava uma secretária. Porque no nosso meio é muito comum as pessoas dizerem que se machucaram aqui dentro da clínica e eu tenho que pagar uma indenização. Então eu tenho muito medo de tá colocar errando na contratação. É umas coisas tão besta. Como assim tu vai achar que... Sabe? Então são medos muito bobos, muito primitivos. É um monstro que tu tá criando que às vezes nem existe. Então fecha seu negócio.
Vai ser CLT, vai trabalhar em outras clínicas que tem essa estrutura, tu vai ganhar mais, vai ser muito mais feliz, porque se tu decidiu ser empresário na área da saúde, tu vai ter que sim, pelo menos, contratar gente qualificada que te entregue uma estrutura de empresária, não de prestador de serviço. Eu não lembro o nome da série, até porque eu não gosto muito de olhar a série. Mas é os cortes do Instagram, até eu ia te perguntar das redes sociais, qual a importância de cada uma, assim, se fosse elencar qual é que melhor vende, que tem uma série de advogados. Não sei se é House of Cards, eu não lembro o nome. Uhum. Que tem o... Tu não sabe me dizer, João? Do advogado com o cabelinho bem penteadinho, muito O melhor. Harvey Specter? Esse aí, qual que é o nome da série? Não lembro. Suits. Suits, essa mesmo. Suits. Que a secretária dele já é mais veterana. Sim. E ele chega, pede pra ela, cancela a reunião com o fulano, já cancelei. E tá, então, remarca com o fulano, já remarquei. E pede aquele café, já tá aqui. Tu não quer casar comigo, já somos casados há 7 anos. Ela brinca com ele. Tudo teus bens já estão no meu nome. Dele diz, eu te amo. Tipo, a secretária ajuda a potencializar o trabalho dele. Ele foca no que é importante para ele, que é atender o cliente de alto padrão, que é fazer o que dá certo na carreira dele. E aí o que acontece? Treinamento. Ele treinou a mulher para ficar boa naquilo que ele precisa. E aí esse tempo o pessoal muitas vezes não está afim de dedicar, né, para o profissional que ele está contratando. Qual o maior erro que afasta o cliente da clínica? É eu não comunicar que eu sou a pessoa certa para te atender e que eu tenho um ambiente qualificado para isso. Porque também tem muitos profissionais que eles são maravilhosos, mas aí tu chega na clínica, o café é gelado, não tem um bom atendimento, a secretária é ruim, não tem processos. Aí a pessoa vai dizer, nossa, eu amo o atendimento da fulana, ela é maravilhosa, mas eu preferi ir na outra que eu sou mais bem atendida. Tem que dar 10 voltas em roda da quadra para estacionar, porque não tem um lugar para estacionar o carro. Exatamente. Então, o que tu falou de antecipação de um secretário, antecipar as coisas, eu acho que todo mundo que trabalha com serviço precisa entender que construir a jornada do cliente, que é uma das coisas que eu mais faço na minha mentoria, é eu antecipar o que o cliente vai pensar, o que ele vai querer, o que ele vai precisar antes dele mesmo pensar. E isso é a base para ter cliente de alto padrão, porque cliente de alto padrão sabe o que é bom. E não vai ser com fotinho bonita no Instagram, com um posicionamento chique, que o cliente de alto padrão vai falar, nossa, esse daí sabe me atender, porque a estética é uma coisa que muitas vezes é bom, quem é que não gosta de uma coisa bonita, Sim. Só que não adianta ser bonito e todo o resto ser horrível. O cliente alto padrão não tá nem aí pra isso. É que a embalagem do presente tá muito bonita e por dentro tá podre, e não vendeu, né? É. E o contrário disso, já meio que respondeu, mas se quiser aprofundar, o que é que ele faz de certo para fidelizar o cliente? São 3 coisas unidas. Primeiro, é resultado. Quem paga bem não quer conversa fiada, quer resultado. Mas, ao mesmo tempo, ele contrata a pessoa. Por isso que eu também falo o quanto a minha expertise no desenvolvimento humano e qualquer profissional que é bom tem que ser formado, especialista em desenvolvimento humano. Por quê? Porque a pessoa ela vai contratar quem tu é, não somente o que tu faz. Porque o que tu faz tem um monte que faz. E com certeza, se a gente analisar bem, tem gente que faz muito melhor. Mas o teu jeitinho, os teus valores, a tua energia, digamos assim, para ficar um pouco mais simbólico, é o que faz a pessoa fidelizar também. E os processos, porque muitas vezes tu não me dá continuidade do próximo passo, porque sempre tem um próximo passo, sempre tem uma renovação, sempre vai ter algo a mais. E se tu não me dá isso, eu vou procurar outra pessoa que me dê. Tá aí, quem paga bem quer resultado. Exato. Ponto. Indicadores que o gestor de clínica tem que acompanhar. Primeiro, LTV, que é o Lifetime Value, o tempo que o cliente fica na minha base. Exemplo, a pessoa veio fazer um bioestimulador de colágeno, tá? Ela vai vir uma vez. Se eu não souber vender o próximo passo, ela nunca mais vai vir.
Mas agora, se eu tiver um modelo de pensar em tratamento de saúde, em tratamento de beleza, em recorrência, é isso que vai fazer toda a magia acontecer. E dentro das minhas mentoradas, do negócio delas, a gente faz muito membership. E aqui também está a diferença dos negócios americanos para os brasileiros. Elas pensam em tratamento. Elas pensam em tu vai me pagar uma mensalidade num contrato anual por mês, vai fazer com que tu venha todo mês na minha clínica, que tu chame teu marido, que tu chame a tua filha, que tu chame as tuas amigas. E aí de um cliente brota 6 e tu tá me pagando por mês, do que eu te vender um full face, por exemplo, que vai custar 50 mil, só que tu só veio uma vez e nunca mais voltou. Ou eu não pensei em, além do full face, eu tenho todo o teu corpo para te tratar, eu tenho várias queixas que tu tem, e tudo isso a gente faz por meio de processo. Por exemplo, nas vendas para as minhas clientes, a gente tem muito modelo de avaliação, ou seja, a pessoa que quer fazer um procedimento X, a gente entende quais são as queixas da pessoa, se ela tem marido, se ela tem filha, a gente já faz toda essa investigação e a gente chama ela para uma avaliação gratuita na clínica. E aí, o que eu faço? Um técnico, uma esteticista, uma especialista, avalia ela e passa um protocolo de todos os procedimentos que ela tem para fazer. E aí, eu divido esse valor num contrato mensal, igual a assinatura de, por exemplo, não é nem Netflix, mas quando tu paga a anualidade do banco ou a anualidade de uma coisa, tu tem um monte de coisa embutido lá que tu pode fazer e tu vai pagar por mês. O contrato, ele é anual. E isso faz com que eu tenha um LTV alto por meio de processo, porque eu também não vou conseguir isso só querendo que o cliente volte mais vezes ou só oferecendo para ele no WhatsApp. E tu consegue aumentar o teu faturamento e escalar com os clientes que estão parados no teu WhatsApp. Bom, acredita, eu ganho para fazer isso aqui, para aprender. Quanto que eu deveria te pagar para fazer uma consultoria dessa aí que tu tá fazendo comigo? Cara, olha só, olha o que ela acabou de dizer. Se tu perder tempo com o teu cliente, a hora que ele entra no teu estabelecimento ou no teu WhatsApp, para qualificar ele, tu pode manter ele por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, tu pode fidelizar ele e até, de repente, financiar um carro, financiar um apartamento, porque tu tem certeza que ele está contigo. Tu já mapeou os próximos passos dele. Mas se tu vender só o que ela quer, ela nem volta mais, porque ela já tem o que ela quer. Ela nem sabe que ela precisa de mais. Ou vai atrás do mais barato. Exatamente. Aí começa a carnificina do preço. Exatamente. Ou do mais bonito também, porque hoje em dia, até eu postei um vídeo no TikTok que viralizou, falando sobre as clínicas estéticas aqui de Porto Alegre, e hoje em dia tem muitos profissionais da área da saúde que ficam bravos, porque se tornou uma disputa de ego, de quem tem o Instagram, o TikTok mais bonito. Eu vejo que o cliente, isso é muito coisa também de público mais novo, quem vende muito para meninas muito jovens, que daí se importam muito com isso, com seguidor, com nome, com quem tá em alta agora e vai comprar dessas pessoas. Eu gosto de vender para pessoas mais velhas. Eu amo vender pra gente mais velha. Porque eu acho que as pessoas têm outros valores, elas não se seduzem muito com bobagem. Essas pessoas, elas vão olhar pro teu Instagram, pro teu TikTok, para as suas redes sociais, como uma forma de entender se tu é a pessoa certa, se tu realmente é competente. Mas elas não vão comprar de ti por causa disso. Vai ser o atendimento, vai ser como que tu conduz esse processo e o resultado. Tu dá uma olhadinha no meu Instagram depois, por favor. Ela tá falando, eu tô aqui, meu Deus do céu, eu tenho que tirar coisa do Instagram. Ai, meu pai. Eu tô apavorado com esse papo de hoje, gente. Essa mulher tá me fazendo crescer profissionalmente, pessoalmente, psicologicamente. Olha, vou dizer pra ti, hein? Clínicas que mudam de patamar rapidamente não têm estrutura para segurar o crescimento. Tendem a quebrar, tendem a retroceder, ou elas precisam da Luísa rápido para poder estruturar essa crescida. De preferência. Mas acho que vai muito da empreendedora. Tem gente que cresce muito rápido porque é muito competente ou é muito bom de marketing. E se a pessoa tem essa visão a longo prazo, ela vai construir um império. Mas se a empreendedora cresceu porque é boa de marketing, porque também é boa na entrega e não quer se profissionalizar,
aos trancos e barrancos vai chegar uma hora que ou ela vai quebrar ou vai desistir do negócio. Melhor rede social para vender e a pior rede social para vender? Eu tenho uma opinião muito polêmica também. Eu vejo que hoje em dia o TikTok, ele te entrega os leads mais qualificados. Porque as pessoas ficam ali... TikTok? O TikTok. Por Não quê? tem. Os vídeos do TikTok são mais longos, são mais honestos. E todo mundo que tá ali tá para consumir o conteúdo verdadeiro. E o lead que quer resultado, que quer entrega, ele tá assistindo um vídeo teu no TikTok, ele vê que tu tá sem filtro, ele te chama. Eu já fechei muita coisa boa no TikTok. Veio muitos contratos grandes pelo TikTok. O Instagram, eu acho que é a pior rede para vender. Por quê? Porque depende de muita coisa. O Meta, ele quer sucumbir com a tua alma. Eles querem que tu... É um caça-níquel aquilo lá, tu tem que investir muito dinheiro para crescer. Ou tu tem que ter um alinhamento dos astros para te acertar no formato e esse formato crescer. É também uma rede social muito sensível, tem muitas regras. Eu já perdi um perfil bem grande e eu até desanimei, digamos assim, de focar em crescimento no Instagram justamente por isso, porque eu já passei por essa situação, clientes minhas também passaram, principalmente questão de coisa médica, que às vezes a gente tem que expor antes e depois, corpo das pessoas, tem também narrativas específicas, que é legal, eu sou a favor do marketing de guerrilha, de ser direto, de ser brutalmente honesto, sabe? Ali o meta é complicado, porque dependendo das pessoas... Sim, é 3 minutos só. Se tu aumentar de 3 minutos, tu já não alcança o público fora dos teus seguidores, né? E aí é muito rápido, a pessoa tá muito ali... eu olhei... É um catálogo. Eu não gosto muito do comportamento de consumo do Instagram. Eu gosto dos stories. Mas do feed, eu acho muito difícil. E eu acho que é a rede social mais difícil para o empreendedor. Porque ele fica pensando, o que eu tenho que postar? Eu tenho que postar todo dia. Eu tenho que estar nos stories. E aí se torna uma coisa muito trabalhosa e pouco lucrativa. Fica refém, né? Fica refém. Por isso que eu sou a favor da gente ter uma estrutura lá. Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto de falar é que hoje os perfis das minhas clientes, até meu próprio perfil no Instagram, são perfis pequenos. Então, tu não precisa de muitos seguidores para te faturar muito. Tu só precisa fazer a coisa certa e não perder tempo com aquela rede social. Nós estamos no TikTok, no podcast, não tem né? que ter, nossa. Acho que tá sim. Não tá? Aí, ó, vamos ter que entrar nesse coisa aí, cara, já se o pessoal chega pelo Instagram, que é complicado, vamos pro TikTok também. TikTok é chinês, né? Os chineses é ganha-ganha. Eles querem que tu vença para eles vencer. Aí, ó. Negócio da China. Exatamente. Como a inteligência artificial deve impactar as clínicas e os consultórios daqui para frente? Eu acho que o principal, que é o que as pessoas mais estão errando, é o atendimento de chat GPT. O atendimento que as pessoas criam mensagens e criam conteúdos e criam tudo com o chat GPT. A inteligência artificial, ela funciona muito bem se tu tem contexto, se tu dá para ela insumo. Se tu não dá, vai ficar uma coisa horrível, vai ficar uma coisa caricata, as pessoas boas não vão comprar de ti por causa disso. Então eu acho que tende a piorar muito os negócios se as pessoas usarem a inteligência artificial de maneira preguiçosa, que é o que eu tô vendo acontecer muito, e tende a exponencializar se houver o uso da inteligência artificial para implementação de automações. Por exemplo, muita coisa que a gente faz hoje em dia de maneira braçal, se a gente fizer com agentes de inteligência artificial, com programas de inteligência artificial, vai ser feito muito mais rápido, muito melhor e numa escala muito grande. Eu trabalhei numa empresa de vendas, né? Tinha um setor comercial, que uma das meninas, ela tinha preguiça de mandar oi no WhatsApp. Ela deixava um prompt pronto ali no inteligência artificial e mandava para os clientes. Terminava o mês, não vende nada. Sim, mas tu quer que não vê que é um robô que tá mandando coisa, não é nem robô, é um negócio, que nem tu falou, preguiçoso. É preguiça. A pessoa não tem coragem de se interessar pelo nome de quem tá conversando. Oi, tudo bem, amiga? Mas que amiga? Uma coisa burra também, né? Que a gente vê que as pessoas usam de maneira burra. Com certeza.
A Luísa, olha, eu queria a Luísa apitando futebol comigo um dia. Isso é retidão, o negócio de retidão. Tu disse que teu marido era militar, né? Sim. No meio militar tu trouxe o problema, traz a solução junto. E tu é a pessoa que traz a solução também. Erro mais caro que um profissional de saúde comete sem perceber. Ficar reclamando e achando problema no mercado e não trazendo a solução como tu trouxe para eu usar esse problema ao meu favor. Então, hoje em dia, a gente vê as pessoas só reclamando. Porque a economia tá ruim, porque é o ano de eleição, é o ano de Copa. Porque eu não consigo contratar gente boa. É só reclamação. Para cada reclamação tem uma solução. Para cada reclamação tem milhares de pessoas com o mesmo problema ou problemas muito maiores trazendo solução e ganhando dinheiro com isso. A gente citou o Silvio Santos antes, ele tem uma frase, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. É isso. Sempre tem um ganhando. Sempre tem. Sempre tem um ganhando. O Flávio Augusto fala que eu cresci na pandemia, eu cresci na enchente, eu cresci com o governo Dilma, eu cresci com o governo Lula, Fernando Henrique, sempre cresci. Porque eu identifico o problema, trago a solução. E ele disse, o WhatsApp só existe para o ensino de inglês do Brasil, é burro. Tu aprende inglês desde a 4ª série, tu termina o 3º ano do 2º grau, tu não fala inglês ainda. Exato. Inclusive, eu vi esses dias, tem uma mulher que eu acho ela brilhante, que ela trabalha com o mercado de luxo, e ela é formada em relações internacionais, trabalhou na ONU, a mulher é muito incrível. Uhum. E ela estava falando que ela só aprendeu inglês pela WhatsApp. E ela falou, obrigado, Flávio Augusto. Então, as pessoas, às vezes, reclamam das coisas, acham que nada presta, só que ao invés de estar fazendo, ao invés de estar buscando soluções... E outra, ele fala que os cursos de inglês tradicionais do Brasil, não vou dar nome, daqui a pouco eles vão querer patrocinar aqui, então deixa quieto. Eles formam professores. Conjugação de verbo, tempo, não sei do que. Não é isso que a Luísa quer para vender para as mentoradas dela. Ela quer falar, se comunicar. Por isso que a WhatsApp foi mais direta. É um curso mais rápido para tu terminar falando, depois tu aprimora. É isso? Tu não quer te formar professor 8 anos estudando inglês, tu quer mais rápido, daqui 1 ano e meio eu quero estar conversando. E é isso que a WhatsApp propõe. Eu fiz a WhatsApp, na primeira aula já falava inglês. Eu me apavorei na primeira aula, meu Deus, é o que eu estou fazendo aqui. Mas, Luísa, antes da gente encaminhar o nosso papo, o que mais impede o crescimento de uma clínica? Falta de pacientes ou falta da gestão? Falta da gestão, porque a gente sempre vai começar um negócio do zero. E tem gente que acha que existe uma fórmula mágica para o nosso negócio crescer. Só que principalmente quem trabalha com serviço, se tu não tem um modelo de contrato recorrente, todo mês é um negócio do zero, digamos assim. Uhum. Todo mês vai ter que lotar a agenda, todo mês vai ter que fazer... E é isso que as pessoas não entendem. E aí fica na sorte, no achismo, e aí é muito difícil crescer desse jeito. Tu sabe que, eu não lembro, é tanta gente que a gente já entrevistou aqui que eu não lembro, acho que é Alexandre, que a gente entrevistou faz umas 4 semanas atrás, que ele também era gestor, só que ele implementa a gestão dentro de hospitais grandes já. Legal. E aí ele já está trazendo isso para as clínicas. E aí tem clínica que promete o seguinte: atendemos 24 horas por dia todos os serviços. Meu Deus. Esse é o anunciado. Aí eu quero ir lá às 2 horas da manhã procurar um oftalmo. Não, o oftalmo é só terça às 8 da manhã. Não, mas aí tá errado, porque o teu anunciado tá 24 horas por dia. Então tu tem que ajustar também essa comunicação generalizada que tu tem. Tu pode ter todos os serviços dentro, todos é muito difícil ter, mas vários serviços dentro, mas tu tem que ter um cronograma que a pessoa possa buscar. Não, o oftalmo é só em terça-feira e quinta de tarde. Então eu já não vou procurar outro horário lá, porque eu não vou perder meu tempo, nem vou fazer eles perder o deles. Então essa falta de gestão, ela pode ser desde o pequeno até o gigante. Exato. E a falta de gestão, se eu gastar mais do que eu ganho, eu não estou gerindo também meu dinheiro. Chegando ao fim dessa grande conversa aqui com a Luísa, estou aprendendo pra caramba, tem mais algumas coisas que eu ainda vou perguntar para ela. Eu quero apresentar aqui 2 pessoas muito especiais na vida da Luísa. Uma é a Jade, o outro é o William. Podem vir aqui, meu querido.
se apresentar pra gente. Ei, gente, aqui é Jade. Olha pro público lá, Jade. Ali, Jade. Lá, ó. Chama Ela tá aí, João, pra ver se observando olha. tudo. Olha lá, ó. Hã? Essa já nasceu nas câmeras e dando mentoria. No dia que ela nasceu, eu trabalhei até às 7 da noite dando mentoria. Que idade tá essa moça? 7 meses. 7 mesinhos, hein? Querida, muita saúde pra ti. Amém. Dá tchau. Pra ti e pra tua família, né? Ai, ai. Presta atenção, tá? Ela olha tudo. Sim, querida ela. Ai, ai. Luísa, que conselho tu daria para um médico, um dentista ou um profissional da saúde que quer crescer, mas sente que chegou no limite? Estruturem os seus negócios, porque hoje o mercado da área da saúde, da estética, é um dos mercados mais lucrativos do mundo, não somente do Brasil. Todas as empresas que fizeram isso, elas atingiram proporções gigantescas. É um passo muito simples de se dar, por mais que seja assustador, às vezes a pessoa acha que é muito dinheiro, que não é o momento, procrastina muito dar espaço, mas quando dá, a vida é outra. Então, tanto consegue transformar a sua própria vida e a vida de gerações, porque a gente sabe o quanto os negócios da área da saúde são lucrativos, quanto resolver e transformar a vida de pessoas, gerar acessibilidade para coisas que antes as pessoas não tinham acesso. Eu tô lendo um livro chamado Ganhe o Mundo Sem Perder a Sua Alma, Nossa, que bonito. do Thiago Brunet. Prometo te dar um de presente, que tem um futuro patrocinador nosso aqui, que é a Livraria Santos. Ah, eu amo livros. Eu vou te presentear com esse livro aí. E diz lá nesse livro que dentro no mundo empresarial, o mais alto nível é o criador de ecossistema. É o cara que consegue gerar emprego, se sustentar pelo ecossistema que ele gerou e também ajudar as outras pessoas que nem sabem que precisam dele. Por exemplo, doação para a África, doação para um asilo. A pessoa que já transbordou na própria vida, já gerou emprego, já gerou uma empresa que se autossustenta e hoje ele vive para ajudar os outros. Esse é o topo da cadeia, segundo esse livro que é do Thiago Brunet, aquele do Método Destiny. A gente gosta muito dele. Falando em presentes, aqui tá a nossa canequinha do podcast para que tu possa tomar teu café, tua água, Amei. teu chazinho. E já que tu gosta de livros, muito leia, obrigada. por favor. Nossa, eu amo o livro. A Excelência para Obstinados. Exatamente o que eu acredito. Pague o preço, assuma a responsabilidade pelo seu sucesso. É isso que a gente falou. Buscar a excelência te afasta da mediocridade. Exatamente. E cara, Cara, olha só a gíria do futebol, desculpa. Não tem problema. Quando tu falou em demitir cliente, tu me trouxe assim, ó, tem muita gente que eu tô tendo que cortar para poder ir embora, para poder avançar na minha vida. Tu falou para mim isso, tu falou para eles lá, falou para ti, mas isso me abriu assim, ó, porque realmente tem gente que tá me segurando, elas são âncoras na vida da gente, elas não são raízes, elas não me permite florescer. Exato. Porque eles estão me travando, são meus amigos, são pessoas que eu gosto, são pessoas que me ajudaram a chegar no ponto B. Mas para eu ir para o C, eles não vão comigo. E eu vou ter que deixar eles para trás. E, infelizmente, não tem mais o que fazer. É muito duro. Tu estava falando e eu estava pensando nisso. É muito duro. A gente já morou muito longe, né? A gente saiu da nossa cidade natal com 18 anos, a gente casou muito novo. Então, a gente cortou esse cordão umbilical muito cedo. Sim. E a família não entende, os amigos não entendem. Eu sou uma pessoa E nem é por mal, às vezes eles querem te proteger, né? É a cabeça da pessoa. E eu sou uma pessoa que eu gostaria de manter as amizades, assim, sempre, sabe? As boas amizades. Por perto, porque eu gosto de gente, sabe? Só que, infelizmente, a gente tem que romper com algumas pessoas. E, às vezes, a gente é visto como egocêntricos, como pessoas muito dinheiristas, porque Sim. A pessoa acha que é só porque tu é viciado em trabalho, ou porque tu mora longe, não vem ver a família, coisas do gênero, mas na verdade é que tu precisa estar sempre se justificando. O meu trabalho é isso.
Eu não gosto de falar de preço, de faturamento, essas coisas com as pessoas, eu acho feio e tudo, mas tem até uma amiga minha que ela tenta descobrir quanto eu ganho fazendo certas perguntas. E esses dias, é uma amiga de infância, e esses dias ela meio que usou isso contra mim, sendo que eu nunca falei quanto eu ganho pra ela, dizendo, mas não sou eu que ganho milhões, sabe? Tipo, Sim. Coisas assim. Tentando menosprezar. Então as pessoas, elas nem sabem quanto tu ganha, elas acham que sabem, elas não sabem o que tu teve que sacrificar pra viver o que tu vive, o que tu tem que sacrificar. Essas mesmas pessoas, quando eu tive a Jade, eu continuei trabalhando, continuei vivendo, porque a Jade é a parte mais bonita nossa, então ela nos acompanha, ela tá com a gente. E essas pessoas ficavam me perguntando, tu não tá triste, tu não tá... mas tu não teve nada no pós-parto, sabe? Porque eu falava, não, pra mim tá tranquilo, é cansativo, é uma mudança de vida, só que eu vou o quê? Reclamar da minha filha, eu vou reclamar da minha vida só porque eu tô vivendo a vida. Que nem as pessoas que ficam reclamando de empreender. Não quer passar trabalho, não empreende. Aí também não reclama que é escravizado no CLT ou em outros trabalhos. Que aula essa mulher nos deu hoje, hein, João? Que coisa linda, hein? Tem alguma pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter feito? Não, tu foi excelente. Muito obrigado. Gostou do papo? Amei. Gostou do papo? Perfeito. Que bom. Precisamos fazer mais. Com certeza, porque o cliente é o que volta. Exatamente. Vou voltar. Quem é Deus pra ti? É tudo, assim, eu vivo pra Deus. A gente tem muitos pecados, a gente tem muita falta de consciência, mas tudo que eu busco é agradar a Deus, me aproximar de Deus, e empreender me ajuda muito nisso, e ser mãe, e ser casada, e encontrar as pessoas que Deus quer que a gente encontre, me ajuda a estar com Deus. Tem uma conhecida minha que ela compartilha fotos da filha dela e ela bota assim, você já viu Deus hoje? Aí ela bota o videozinho da filha dela. Eu acho que a gente tem, claro, depois que tu tem filho, tu vê Deus, tu sente Deus, é a coisa mais linda do mundo, mas empreendendo tu também consegue fazer isso, porque tu consegue, por exemplo, eu atendo pessoas do outro lado do continente, ajudo elas, eu tô tão longe, mas eu tô tão perto delas. Aqui mesmo, o encontro que a gente tá tendo hoje, é Deus que quer. Só que a gente tem que estar disponível para Ele. A gente tem que dizer, Deus, arranca tudo que não é de Ti e só me traz o que é de Ti. Porque senão, a gente vive... O diabo também quer te prosperar. Meu Deus. Se eu disser eu vou procurar no meu quarto hoje de noite, vou procurar lá, pode ter certeza que eu vou procurar. Essa mulher deixou uma escuta perto da minha cama, no bidezinho ali do lado, porque a minha oração é a seguinte: sorte, ou melhor, fé, porque quem acredita em Deus não tem sorte, tem fé. Fé, saúde, sabedoria, inteligência para eu poder viver com o mundo aqui de fora, porque o mundo lá de dentro é só com sabedoria, e encontrar as pessoas corretas, encontrar as pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar que eu. Tem uma frase que eu adoro, que é quem está caminhando para o lado certo se encontra. Legal. A gente se encontrou. Vende teu peixe, como que eu faço para te encontrar? Redes sociais, se tem algum outro lugar que tu não mencionou, o espaço é agora. Então, vocês podem me acompanhar em @Luiza com 2 Zs, Goulart com 2 Ts no final, em todas as redes sociais, no TikTok, no Instagram e no YouTube. Tem o meu site, que é goulartandco.com. Entrando nas minhas redes sociais, tem lá. Lá tem tudo que eu faço. Eu gosto de fazer conteúdos honestos, conteúdos real life, sabe? Abrir a câmera e falar, que nem a gente tá fazendo aqui, porque é isso que eu acredito. Bons profissionais, eles não têm que se esconder e também não tem que ficar com receio de fazer a coisa muito editadinha. A gente tem que abrir a câmera e falar. Porque é isso que vende, a verdade vende, isso. A gente só se sente à vontade fazendo assim. Então vai ser um prazer receber todo mundo que gostou do papo e que quiser acompanhar lá. Eu posto isso.
E prometo postar mais da Jade também, porque as pessoas me pedem. Eu ia falar da Jade agora. Se eu tivesse cortado a Jade no início e trouxesse ela só no finalzinho, mas que nenenzinho quietinho, não fez nada. Sim, ela se mexe, ela fala, ela tenta falar, ela tenta se comunicar, é uma criança. E esse é o mundo de verdade, é o mundo que a gente vive, a gente não tem que estar romantizando tudo. Tem coisas que são vida real de verdade, não precisa também problematizar. Mas essa é a verdade. Depois do peixe vendido, depois de falar sobre Deus, eu quero que tu deixe uma mensagem final para a Câmara da Verdade te convidar para uma parte 2. A câmera é tua. Amem o que vocês fazem e busquem a vida dos sonhos no dia a dia, porque nunca vai chegar o amanhã se a gente não vive o hoje. A gente sempre vai achar que existe uma estratégia nova, que a gente ainda não está fazendo o suficiente, que a gente ainda não tem a visibilidade, o dinheiro suficiente. Eu também sinto isso e eu luto contra isso todos os dias. E uma coisa que me fez ter paz de espírito e felicidade nos meus negócios e prosperidade também foi buscar na minha rotina a felicidade e a prosperidade. É isso. Que aula, senhores! E eu vou dar uma dica para vocês agora. Sabe aquele teu amigo que te ajuda muito quando tu tá mal? Experimenta quando tu estiver bem, falar para ele que tu tá muito bem. Tô bem, tô comendo bem, tô treinando bem, tô ganhando bem, comprei um carro novo, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. E só olha pra cara dele e vê como ele vai reagir. Se ele der aquele sorrisinho amarelinho, tu já sabe do que eu tô falando. Se ele te abraçar de verdade, tu sabe que tu pode ir com ele pra guerra. Seleciona bem quem tá caminhando do teu lado, porque é isso que Deus quer de ti. Eu tenho 2 presentes para te dar, então já anotei o outro aqui. Como Ganhar o Mundo Sem Perder a Alma e as 48 Leis do Poder. Eu amo esse livro. Já leu? Claro, eu faço até resenha dele. Então, vamos fazer um episódio só falando desse livro, são 48 leis. Vamos. O episódio mais longo até hoje, 90 minutos. Olha aí. Muito obrigado, Luiz. Até uma próxima. Que Deus te abençoe. Amém, a ti e a tua família. Eu sou teu amigo a partir de agora, tá? Claro. Já não sou mais só um entrevistador. Para você que acompanhou o nosso episódio, um grande abraço para você. Compartilhe o vídeo, tem bastante coisa bacana no episódio. Eu acredito que estamos melhorando a cada semana. Para aquelas pessoas que você acredita que merece esse conteúdo, compartilhe o vídeo. Sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. Até a próxima. Tchau.